Fala galera, Escobal na área. Hoje a gente vai falar sobre notícias, tá? Para quem gosta de operar no mercado financeiro, opera day trade, opera swing trade. Normalmente quem gosta de operar notícia é day trader, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre notícia, com uma forma como eu opero notícias e o que eu faço para tentar encontrar as melhores oportunidades, tá? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre o dia de hoje, tá? A notícia de hoje ela não foi uma notícia assim que ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Na verdade, as pessoas já tinham noção aqui de que o Banco Central ia reduzir a taxa de juros em 0,50%, ou seja, 50 pips que eles chamam, né? Então, o que acontece? Quando a taxa de juros cai, tá? Quando a taxa de juros cai, então significa que a renda fixa ela vai render menos. Tá? Então agora, atualmente está em 13,25%, ou seja, estava em 13,75%, praticamente 14% ao ano. Então é uma rentabilidade muito boa, as pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições financeiras, pegavam esse dinheiro e botavam na renda fixa, porque não tem risco nenhum, é um valor garantido, garantido entre aspas, né? O Brasil já deu outros calotes aí. E como a taxa de juros caiu, o que é mais provável é que as pessoas, as instituições, os fundos de investimento acabem aportando na renda variável. E a renda variável, vocês bem conhecem, as ações, são as ações de empresas, são as ações estrangeiras, as BDRs e tudo mais. Então a gente teve aí um fluxo financeiro e uma expectativa de que o mercado começasse a subir. Tá? Mas como é que a gente opera esse tipo de notícia? A primeira coisa que vocês têm que entender, ou pelo menos que talvez eu tenha percebido assim e possa passar para vocês, é a noção de que nenhuma notícia ela é novidade no mercado financeiro. Tá? A notícia ela não é novidade. A gente tem que pensar dessa forma. Por que estou falando isso? Porque muito se estava discutindo sobre esse assunto. Agora imagina, o presidente do Banco Central, se não me engano, é o Roberto Campos Neto. Ele com certeza tem amigos, ele com certeza tem empresários amigos dele que conversaram sobre esse assunto, falaram sobre o que seria mais interessante fazer, se ia baixar ou não ia baixar. Então essa informação ela acaba capilarizando, ela acaba fugindo aos poucos para o que a gente chama de insiders, né? Que são pessoas que aportam na bolsa ou aportam no mercado financeiro com informação privilegiada. Tá? Esses caras, eles meio que já sabiam o que ia acontecer. Então a gente vê, vamos botar aqui no gráfico diário, para a gente conseguir enxergar essa informação de que talvez a taxa de juros fosse cair, ela vem permeando aí desde o começo do governo Lula. Né? Então a gente está falando aqui desde janeiro. De janeiro estava essa expectativa, o mercado veio caindo, né, por questões econômicas e políticas, e aí começou a discutir sobre a retirada do Roberto Campos Neto, sobre uma redução da taxa de juros, e o mercado começou a corrigir. É claro que a correção não é toda sobre essa notícia, mas muitas das pessoas que já estavam esperando a notícia já sabiam quando ela ia sair e em que momento ia ser mais interessante comprar. Então a gente consegue observar que o mercado, quando ele está esperando alguma informação, ele fica assim, ó, sem tendência, um mercado que fica um pouquinho mais duro de operar e tudo mais. E aí a gente consegue enxergar que a notícia saiu hoje, o mercado já abriu com praticamente 1%, chegou a 2%, depois ele afundou. Né? Então parece que a notícia não faz tanto sentido assim. As pessoas devem pensar, poxa, se era para a bolsa subir, por que o mercado está caindo? Bom, o mercado até subiu, tá? Como ele subiu aqui, ó, a gente consegue enxergar muito bem que ele tentou, e não foram poucas vezes, tentar subir. Só que, como eu disse, os insiders eles já compraram, eles já estão comprados na mínima, eles aportaram aqui antes disso. Depois que a notícia sai, os robozinhos, que são a forma como os grandes players operam, eles não operam como nós, eles não ficam olhando gráfico, eles não olham fluxo, tá? Eles começaram a conseguir se livrar de muito das posições deles e a gente começa a enxergar aqui. Teve uma armadilha de mercado nesse ponto, teve um rompimento da mínima e ele veio até o fundo, tá? Eu consegui comprar aqui.
Eu tentei comprar aqui, não deu certo, tentei comprar aqui, não deu certo, tentei comprar aqui, não deu certo, fui estopado algumas vezes. Vocês viram lá na... Ah, ainda não mostrei o meu relatório de performance. E aí eu não participei da queda porque eu não acreditava na queda. Consegui comprar nessa região, vou já explicar por quê. Então, para quem quer operar day trade, quer operar o momento de notícias, vocês têm que entender que o mercado ele já sabe o que vai acontecer, os players, os principais já se posicionaram. São raros os eventos onde o mercado ele realmente está tão inocente assim na questão. Então a gente às vezes vê um movimento muito forte numa direção e uma outra contrária, né? Isso tudo faz parte do mercado. Eles precisam de liquidez para poder encerrar as posições que eles abriram, tá? Então, para quem é day trader, para quem quer operar notícias, para quem gosta de operar notícias, tem que ter em mente que isso pode ser uma loteria. Eu, particularmente, não gosto de operar a notícia em si, mas se o mercado estiver dando uma oportunidade, é claro que a gente vai executar. Tá? Como é que foi a operação que eu fiz hoje? Vou mostrar aqui para vocês. Tá? O relatório de performance de hoje. Opa. Tá? Conta real. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de patrimônio. Tá? Aqui de manhã eu tentei fazer as compras, não deram certo. Até que eu consegui me posicionar aqui e o mercado andou a meu favor. Comprei na mínima praticamente. Vamos ver como é que isso aconteceu. Eu tenho vários setups aqui, eu vou botar apenas o que eu utilizei para realizar essa compra. Né? Primeiro eu utilizei um gráfico, esse aqui é um gráfico de 15 minutos, eu tenho aqui na minha outra tela, vocês não vão conseguir enxergar, mas eu tenho outras telas de outros tempos gráficos, né? Então eu consigo ter uma visão um pouco melhor do que está acontecendo, mesmo com um tempo gráfico mais curto aqui na tela principal. Então, deixa eu botar aqui meu layout. Tá. É claro que aqui tem muitas médias, né? Vocês podem estar achando tipo um varal, mas vamos levar em consideração o que aconteceu hoje. O mercado estava dessa forma aqui quando ele abriu, tá? Ele estava dessa forma. Então o mercado abriu com gap de alta. Eu consegui vender ele aqui no começo, porque eu também achei que ele rompeu falso aqui, mas ele caiu um pouco lento e fiquei com medo do preço voltar e me estopar. O que eu fiz? Tentei vender ele de novo aqui e fui estopado. Depois eu tentei comprá-lo e fui estopado. E aí ele andou para cima, eu consegui comprar aqui, alavanquei no topo e fui estopado de novo. Então vocês vão ver aí no meu relatório de performance várias operações perdedoras e algumas saindo no 0 a 0, tá? Aí o que aconteceu? Eu decidi parar, simplesmente falei não, ele não está andando na direção que eu quero, ele não está fazendo o padrão que eu conheço, então eu vou esperar, né? Porque quando a gente começa a errar muito, a gente tem que ter noção de que a gente pode estar fazendo besteira, tá? Muitos vão dizer, claro, que depois que o gráfico apareceu pronto, que isso aqui era uma consolidação, né? Ah, mas estava aqui, tinha um topo aqui que foi batido, tinha um fundo aqui que era tudo igual também. Por que você não apostou na consolidação? Que foi o movimento que o gráfico está fazendo agora, né? Temos que entender que na hora que isso aconteceu, não parecia que ia parar por aqui. Com uma notícia tão relevante de que o Banco Central ia reduzir a taxa de juros, é óbvio que eu pensei que o mercado fosse andar mais. Tá? Então estava me preparando para tentar pegar esse movimento e não aconteceu. Tá? E aí o que o mercado vem fazer? Na abertura das ações ele rompeu para cima. Tá? Aqui o fechamento está embaixo, mas na hora que eu comecei a comprar, eu já estava praticamente retornando aí o meu 0 a 0 do valor. Mas aí o mercado vem fechando a minha, eu falei, vou parar por aqui, porque eu acho que eu já estou fazendo besteira, mas eu ainda quero comprar, né? Eu ainda quero comprar. Então eu fiz uma análise assim, bom, qual é o melhor ponto para comprar? Vi o app de ontem, dia anterior, bem neste ponto. E se o mercado for mesmo para cima, ele fez perna de tendência aqui, né? Como ele não conseguiu completar a perna de tendência, a gente acredita que isso aqui tudo é uma perna de tendência e que ele vai tentar testar o fundo nessa região para tentar jogar o preço para cima. Né? A gente tem que ser otimista nas nossas análises. Se a gente acha que o mercado vai subir,
eu vou continuar insistindo na compra. Não tentei vender contra as médias, tá? No momento aqui, pode ver que as médias estão viradas para cima no 15 minutos. Então eu não consigo vender contra as médias, que eu me sinto muito na contratendência. E aí o mercado afunda. Nisso que ele afunda, eu compro aqui nessa posição. O mercado me dá uma parcial, ele me deu a parcial e pegou e me estopou novamente. Quando ele me dá a parcial, eu fico no 0 a 0, né? Então meio que ficou ok. O mercado veio até um pouquinho aqui, eu comprei exatamente na linha da VWAP, que é essa linha aqui, exatamente nesta linha. Tá? Vocês vão ver que ele vai só encostar nela ali e vai voltar. Então, ele encostou nela e eu comprei aqui. Tá? Eu tenho essa operação gravada no Instagram. Quem tiver curiosidade de ver ela ao vivo, como foi que aconteceu, está disponível para você. E aí, ele vem, sobe, eu mato a operação aqui em cima e recompro ela aqui embaixo, porque aí eu já tirei todo o meu risco, já estava positivo, e fiz uma recompra nessa posição, acreditando, tá? Acreditando, não vão me criticar, por favor, que o movimento que o mercado estava fazendo era esse aqui, tá? Era esse movimento que eu acreditei que o mercado estava fazendo, tá? Não vão me criticar, por favor. Não tinha como saber. Mas mesmo esse movimento simples aí, eu consegui pegar ele novamente aqui, comprei de novo no fundo, levei até a VWAP. E aí fui fazendo trailing stop nos 5 minutos, até que ele pegou e me estopou aqui. Como é o 15 minutos, dá para saber que tinha três velas de 5 minutos nessa aqui do meio, foi quando ele tirou. E aí eu fiquei com R$154. Cheguei a ficar praticamente R$200 negativo, mas consegui fazer essa recuperação dentro do gerenciamento, tá? E aí eu falei, bom, não vou mais operar, porque para mim já deu, já estava cansado mentalmente, já estava fora do meu horário, ó, basicamente meio-dia. Esse horário eu já não gosto mais de estar operando, gosto de estar almoçando, tá? E aí o mercado vem e mostra uma pequena tendência de baixa, não conseguiu perder o fundo, mas já fez um topo mais baixo, e o mercado vem afundando e vai e perde o fundo, tá? Então agora está bem claro que é uma consolidação, tá? Para algumas pessoas que tiveram a condição de enxergar o movimento com antecedência, parabéns. Eu não confiei que fosse uma consolidação, eu acreditava que é uma tendência de alta, tá? Então, notícia é isso, tá? Um pouco de loteria, um pouco de sorte, mas tendo um pouco de análise técnica, você acaba conseguindo, mesmo estando errado, a fazer uma compra no ponto certo, né? Que foi aqui. Foi até um pouquinho demais, que deveria ser nessa região, mas eu consegui comprar aqui onde estava o VWAP e consegui buscar esse pequeno movimento me deu alvo, tá? Esse pequeno movimento deu alvo para minhas operações, consegui recuperar minha perda e ainda fechei positivo, tá? Então você não precisa capturar todos os movimentos. As pessoas às vezes querem comprar na mínima, vender na máxima, comprar na retração, fazer parcial, jogar o preço para lá e para cá. Eu já não consigo, porque eu acredito que isso deixa a gente muito nervoso, querendo acertar o topo o tempo todo, querendo acertar o movimento completo. E eu consigo, com um movimento pequeno como esse, bater a minha meta. Eu fiz 17 operações, tá? Foram muitas operações, o número de operações 17. Vamos ver aqui o gráfico de ordem de operações. A primeira deu certo, a segunda deu certo, aí teve uma que deu errado, a outra fechou no 0 a 0, as outras 3 deram errado, eu falei, vou dar um tempo. E aí até que eu acertei, eu só queria acertar uma, tá? Só queria acertar uma. A maior parte delas fechou no 0 a 0, deu só uma parcial. A gente consegue enxergar aqui, né? E aí quando a gente ganha, a gente tenta deixar andar um pouco mais. Tá? Não é preciso ser muito inteligente para conseguir capturar movimentos menores. Tá? Embora eu acho que pode até ter sido um overtrade, mas aí a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado agora. Né? Para mim, agora está bem mais claro de que ele está lateral. Né? Então ele pode romper um pouquinho aqui embaixo. Se romper, ele pode jogar o preço de novo lá para cima. Está chegando perto de uma região de compra. No diário, talvez eu acredite aí, dentro dessa linha de tendência de alta,
Tem várias aqui, inclusive, né? Ai, tem essa aqui. Opa, também da minha. Tem essa aqui, ó, que ainda não foi testada, mas tem essa aqui que já foi rompida, né? Então a gente consegue enxergar aí que o preço está bem errático nessa região. Se não me engano, tem uma linha de tendência de baixa aqui que foi rompida também, só que é no semanal. Ele está querendo passar para lá. Assim que ele conseguir passar para a região de cima, a gente pode ver aí o mercado chegar até os 140 mil, provavelmente. Ou seja, tem mais 20 mil pontos para cima. Então, notícia para mim, eu observo dessa forma, tá? A notícia ela tem relevância, ela é um momento que a gente tem que parar para observar, para estudar exatamente o que está acontecendo e evitar, na minha opinião, evitar a qualquer custo tentar adivinhar o movimento do mercado. Se a notícia ela tem clareza de que o movimento vai para aquela região e ele mostra sinais de compra ou venda a seu favor, então eu acho que é válido você se aproveitar disso. Mas mais do que tentar adivinhar a direção da notícia, é tentar entender os movimentos que o mercado está fazendo. Tá certo? Então, para quem é day trader, gosta de operar notícia, se você tem experiência com notícia, eu já vi gente operar payroll, por exemplo. Eu não gosto de operar payroll. Eu acho que o volume é muito grande, o volume é muito forte, ele pode acabar te estopando à toa, né? Eu particularmente não gosto. Mas para quem gosta, né, a gente vai ter amanhã, eu acredito, primeira sexta-feira do mês aí, dia 4. Pode ser que a gente grave um vídeo para tentar explicar mais ou menos como funciona o payroll e as estratégias que as pessoas usam. Eu conheço algumas estratégias interessantes, mas eu mesmo não gosto de operar payroll. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Operações, deixa eu ver que são possíveis. Sim, queria saber de vocês se vocês têm interesse em algum tipo de estratégia que vocês queiram que fale, se vocês querem que fale mais sobre análise técnica. Esse movimento de hoje, esse aqui de cima, principalmente foi um movimento bem atípico, na verdade, né? O mercado abrindo topo, assim, fazer esses movimentos, acabam deixando a gente um pouco mais aflito, né? Porque já que o movimento é de alta, como é que ele afundou tanto, né? Com tanta liquidez. Então, pessoal, é isso. Operações de hoje, fechamos positivo, operamos uma notícia, né? Infelizmente eu queria estar comprado no dia anterior para poder pegar esse movimento todo, mas não deu. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para cá. Eu pretendo falar um pouquinho mais sobre estratégias de mercado, mostrar a forma como eu opero, meu operacional. Acredito que pode somar bastante aí para quem está começando. É um operacional simples, é um operacional barato, que as pessoas que estão começando sempre veem os traders fazendo R$ 1.000, R$ 2.000, mas não percebem que isso está muito descolado da realidade deles, principalmente de vocês. E isso pode trazer uma certa frustração quando você não consegue consistentemente ganhar, tá certo? Então você não precisa de muito, tá? Você ganha 1, 2 salários mínimos aí. A gente pode botar aqui, por exemplo, o relatório semanal. Fizemos aí praticamente R$ 500 essa semana. Não é um valor muito grande, né? Mas eu acredito que para a maioria das pessoas já é um resultado interessante. E assim a gente começa. Começa pequeno, vai plantando a sementinha e aos poucos você vai trazendo novos, novos resultados para somar com as suas vitórias. Tá certo? Então a gente se vê na próxima. Não esquece de comentar aqui alguma coisa que você queira saber, alguma coisa que você queira aprender. Aquilo que eu puder fazer, vou tentar ajudar você. Então, até a próxima.